Faço sim. Já está ligado. Vocês não viram, né? Vou ver com o pessoal que vocês estavam no áudio aí, já dá um toque pra gente, porque estamos testando o microfone de vocês. Sem explicar. Bem-vindos a Deus. Não, mas lá dentro não. Mesmo bem. Amigos alunos é só na internet, né? Vamos ver o acho que começou. Ah, olha só, tá bom. Boa noite a todos. É um grande prazer ter todos aqui, os nossos amigos que vieram, fazendo tempo que não estavam, o Flávio, a Ana, todo mundo. Queria agradecer imensamente a presença de todos. Agradecer aos nossos amigos que nos assistem pela internet, né? A gente tem bastante gente que nos acompanha pelos estudos. E queria primeiro parabenizar todas as mulheres, né? Todas que estão aqui, todas que estão nos assistindo, mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. Um abraço fraterno a todos nós, né? E em segundo lugar, a gente está comemorando hoje 2 anos de palestras nesta casa. Foi um projeto que a gente pensou bastante, se devia fazer, se não devia, afinal a gente estava numa residência, não tinha um local apropriado para fazer a palestra e resolvemos fazer. E hoje a gente comemora com muita alegria 2 anos de palestra. E eu posso dizer que no começo eram palestrantes que vinham fazer palestras. Hoje, digo que são amigos. A doutrina nos proporciona coisas maravilhosas, inclusive essas de conhecer pessoas e participar da vida das pessoas, virar família. Então eu não vou citar o nome de nenhum palestrante em específico, porque são vários. Então a gente convidou o Tato, então ele fica aqui simbolizando todos os palestrantes, o grande imenso carinho que nós temos por todos. E agradecer a oportunidade de virarmos uma família, de trocarmos experiências, conhecimento, contato com o pessoal de Araraquara, com o Tavinho, tanta gente, não dá pra gente, com o pessoal daqui, com a Flávia, que também vem falar com a gente. Então eu queria agradecer imensamente a todos os amigos, que são mais do que palestrantes, são amigos, que participaram dessa casa e participam. É uma alegria imensa que a gente, assim, eu fico até meio emocionada, porque não, era um projeto que a gente não sabia se ia dar certo, não, e no final, graças a Deus, nós estamos no meio de amigos. A doutrina nos traz isso, né? Então, com esse intuito de agradecer, vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai,
Jesus Cristo, nosso amado e querido Mestre, com os nossos amigos espirituais dessa casa que nos acompanham. Agradecer ao Pai por mais um dia de vida, em primeiro lugar. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, aquele que caminha conosco, muitas vezes nos ampara, nos ajuda a levantar a si mesmo, nos darmos conta de que Ele está do nosso lado. Muitas vezes nós não damos a importância, nem dizemos nenhum obrigado para esse irmão tão amoroso e gentil. É em nome de Jesus que essa casa agradece os 2 anos de palestras, de troca de conhecimento, de aprendizado. Eu trabalho sempre em nome de Jesus, em nome da doutrina, em nome do Evangelho de Jesus, para levar aos corações aflitos um pouco de paz, de amor, de carinho. Estamos, Senhor, à sua disposição sempre para o trabalho. Agradecendo a participação dos nossos mentores que aqui estão, os nossos amigos espirituais, induzindo essa palestra que se desenvolva no maior clima de paz e amor, incluindo o tato, e a todos nós que vamos receber os ensinamentos, para que principalmente que a gente consiga ouvir com o coração mesmo, colocar em prática no nosso dia a dia. Com muito amor e alegria, que damos então por início os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Tá? Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui juntos com vocês, pelo motivo de fazer uma palestra, conversar sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina, e também estar aqui na casa realmente de amigos. Puxa, não é à toa que esse centro leva esse nome, Amigos do Bem. São amigos que realmente se fortaleceram, se uniram cada vez mais, e eu fico muito feliz de poder estar comemorando com esta casa, com vocês, 2 anos de estudo de casa, uma casa ativa que se desempenha em fazer não só trabalhos de palestras aqui, mas também trabalhos assistenciais aqui em Pederneiras, e uma casa que eu fico muito feliz de poder ter sido talvez um dos primeiros palestrantes e amigos a participar aqui com o Lê. Foi muito bom. Obrigado, meninos. Puxa, que bom estarmos juntos e podemos participar em outros eventos juntos sempre, viu? Conto com vocês para contarem sempre comigo. Eu pensei bastante em trazer um tema especial hoje para casa, já que é um dia especial, um dia que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, muito merecidamente, com certeza, mas eu confesso que eu fiquei bem temeroso de fazer esse tema. Porque hoje em dia é muito difícil você, às vezes, emitir uma opinião elogiando, com um coração sincero, e não ser criticado ferrenhamente, às vezes, por uma opinião de alguém que quer ver maldade em tudo que você fala. Ou às vezes você faz então a opinião que ela falou, faz uma crítica sincera, não sei o quê, e ela diz, ou que você não tem a mínima condição de falar por não ser mulher. E não digo só em si mulheres, mas qualquer pensamento que você exponha, parece que existe um pensamento muito áspero e ácido, contrário, às vezes há muito boas intenções. Mas então resolvi, mesmo assim, com toda sinceridade e bondade, tentar falar sobre isso, sobre o valor e o nosso papel dentro de um planeta, dentro de uma encarnação, dentro de uma sociedade. Visto que somos criações de Deus, homem e mulher, sexo masculino e feminino, somos duas partes que se completam. Não que existam almas gêmeas, uma conectada à outra, criadas para viver juntos, mas sim a perfeição das duas partes, da união, da sincera criação e perfeita criação do nosso Pai e Criador. E eu pensei num poema que eu falei, puxa, vou começar com ele e vai ser bacana. Se alguém estiver ligando agora a internet, tanto no nosso canal quanto aqui no Amigos do Bem, e pegar já de cara declamando isso, eu espero que vocês sejam leves nos comentários. Mas é uma poesia, um poema de Vinícius de Moraes,
escreveu sobre a mulher. Então não é o Receita de Mulher, que é muito belo, muito grande, mas é um outro que ele também escreve, dizendo assim sobre a mulher. Ele diz: a mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, senão, para o homem, seria como amar uma mulher somente linda. E daí? A mulher tem que ter qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade, um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Todo homem quer voltar para sua casa e encontrar lá a sua mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Ele escreveu isso. Eu acho que se o Vinícius de Moraes tivesse escrito isso hoje, publicado no Face dele hoje, é capaz dele ser linchado. Porque realmente é um poema, de certo modo, bom para os homens, né? Então o homem erra quanto quer, apronta o quanto quer e volta para casa e encontra uma criatura elevada, superior a ele muito, porque muito possivelmente em casa deve estar cuidando dos filhos, ou protegendo os animais, ou protegendo o lar de algum modo, e tem que perdoar aquele vilão, aquele estorvo. Parece que esse é o pensamento dele. Mas em si, pessoal, quando leio algo assim, eu analiso a beleza da poesia, o pensamento dele na época. Carlos Drummond de Andrade disse que muitos escreveram poesia, mas só Vinícius de Moraes viveu como poeta. Então, será que o poeta é assim mesmo? Eu tento analisar assim. Agora, pode estar escrito em qualquer lugar, em livros de poesia, em livros de filosofia, pode estar escrito na Bíblia. Se o meu comportamento, se no meu íntimo não é de acordo com fazer assim, para quem quer que seja, uma companheira, um companheiro, a minha irmã, minha mãe, eu não vou tomar nenhuma atitude que ofenda meu coração, que ofenda a minha moral. Por isso acredito que nós precisamos olhar a vida com olhos críticos, sim, mas não com olhos maldosos, com olhos agressivos, porque muitas vezes vemos contradições enormes em situações que aparentemente estão defendendo um interesse, mas empregando a energia tão forte num outro pensamento. O que a nossa doutrina espírita pensa sobre isso? O que a nossa doutrina pensa sobre o homem e a mulher, os espíritos têm sexo? Veja que interessante. Logo, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. Se os espíritos, quando desencarnam em si e já não têm mais o seu perispírito, se eles são homem ou mulher. Se Deus, quando cria um princípio inteligente que animou os seres mais inferiores da nossa natureza e foram evoluindo e passando por fases e fases, cachorro, e passou por fases de outros animais, se aquele que era do sexo masculino é porque o espírito era do sexo masculino ou não? E os espíritos responderam não. Os espíritos não têm sexo. Eles não têm essa divisão homem e mulher como se tem macho e fêmea na natureza. Isso é uma providência da matéria. Espiritualmente, então, Jesus não é do sexo masculino, nem Maria é do sexo feminino. Eles são espíritos elevados que passaram pela matéria e ao longo de muitas encarnações que viveram, como nós estamos vivendo, animaram corpos de homem e animaram corpos de mulher. Por isso que para mim, acima de tudo, quando vejo meninas ou meninos brigando e ofendendo-se, parece uma peça de teatro, onde cada um está sendo exigido ou está sendo cada vez mais reverenciado por uma fantasia que está usando. E aquele personagem que está com uma fantasia de rei está reclamando porque a fantasia da rainha está mais bonita do que a dele. Ou a fantasia da rainha queria ter mais tempo na cena do que a fantasia do rei. E o diretor da peça de teatro está sendo injusto. Só que daqui a pouco acaba a peça, todo mundo volta para casa e ninguém é rei ou rainha. Somos todos filhos do mesmo Criador, do mesmo ser iluminado que nos ama e fez uma vida perfeita para vivermos em harmonia.
Por isso o Dia Internacional da Mulher é um dia muito importante para mim, porque as mulheres da minha vida foram grandes guerreiras, grandes mulheres que me protegeram, cuidaram de mim e de meu irmão, me amaram, deram filhos, me namoram. É uma grande participação na minha vida. Colaboram comigo, eu colaboro com elas. Elas assistem meu projeto, eu assisto ao projeto delas. E muitas mulheres, então, talvez mais mulheres na minha vida do que homens, passaram, e devo muito a elas, muito mesmo, pela grandeza, pela compreensão e bondade em cuidar de mim, de meu irmão e de muitas das pessoas que são importantes para mim. Então, no Livro dos Espíritos, foi perguntado assim, 817, são iguais perante Deus o homem e a mulher? E ambos, têm os mesmos direitos? Veja que a pergunta é bem inteligente. Eles são iguais e têm os mesmos direitos, porque dá para ser iguais e não ter os mesmos direitos, dá para ser diferente e ter os mesmos direitos. Então são duas perguntas aqui. Quando o Livro dos Espíritos, ou você vê Jesus respondendo com outra pergunta, ele está usando uma técnica de Sócrates chamada maiêutica, que é colocar você quase que em reflexão ao que você perguntou. E é como se ele falasse assim, bom, eu nem precisava responder essa pergunta. Pensa assim, e você próprio encontra a tua resposta. E foi o que aconteceu. Então ele pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e eles têm o mesmo direito? A resposta, não outorgou, ou seja, não deu Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Acabou a resposta, que é uma pergunta. Você está perguntando se eles são iguais? Eles não têm ambos o conhecimento do bem e do mal e ambos não estão progredindo? Então, eu nem preciso te responder. Tem espírito encarnado em corpos de mulher muito mais elevado e moralmente e intelectualmente do que espíritos encarnados em corpos de homens. Tem espíritos encarnados em corpos de homens muito mais elevado moralmente e intelectualmente do que espíritos encarnados em corpos de mulheres. Tem espíritos encarnados em corpos que são de homossexuais muito mais elevados do que outros que não são. Não tem relação isso. A fantasia, outra vez, precisa sair da nossa cabeça. Nós temos que enxergar a vida como vida real e não como uma peça de teatro. Quando você fala da vida real, pode saber que é vida espiritual. Porque se eu pergunto, quem que eu sou? Eu vou tentar definir a minha profissão, o meu nome de agora, mas eu não sou esse, eu estou como esse. E se em 20 reencarnações atrás eu fui mulher, eu sou mais do sexo feminino, eu vivi mais essa experiência do que masculino. Você está descrevendo agora. É como se eu chamasse um homem na praia, aquele surfista lá. Eu estou vendo o que ele está fazendo agora, mas não sei se ele trabalha numa pizzaria, eu não sei se ele é ator de teatro. Então a vida real nossa é a vida espiritual. São os valores conquistados moralmente e intelectualmente, e não em si uma fantasia que eu esteja usando, que pode ser uma fantasia magra, pode ser uma fantasia gorda, pode ser uma fantasia que gosta de ter o cabelo comprido, o cabelo mais curto, mas em si está atuando numa peça. E claro, deve sim fazer o seu melhor papel, mas entendendo que não precisa brigar, não precisa tentar derrubar pensamentos que também querem colaborar e contribuir para que a peça de teatro em quem somos atores aconteça da melhor maneira. Vejam que interessante a próxima pergunta, 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Kardec não aceitou tão fácil assim, é igual, mas eu estou vendo que tem inferioridade moral em alguns países. De onde vem? A mulher, eles respondem assim, vem do predomínio injusto e cruel que sobre a mulher assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. É verdade, pessoal, realmente Platão, quando ele explica o que é justiça, ele fala que a justiça se baseia no princípio da legalidade. Justiça é uma convenção entre os homens. Se a sociedade dá para o menino todo o poder, todo o direito e oprime e reprime a menina,
naturalmente aquele espírito atrasado que às vezes está ali, e por ser mais atrasado escolhe nascer como homem, porque não suportaria viver como um regime mais opressor, ele então cria a lei que favorece a ele. Muito tempo nós vemos o antropocentrismo, onde o homem era o centro do universo, antropos do grego, homem-centrismo, o homem no centro, não se baseava somente no ser humano como deveria ser, mas sim em quem detinha o poder. Por isso, muitas vezes, durante muito tempo, a alma não era habitada em corpos de negros, nem em corpos de mulheres e nem animais. Por isso, o Caetano Veloso uma vez cantou: é o macho adulto e branco sempre no comando. Esse pensamento não representa a vida real, a vida espiritual que Deus criou. Representa um momento da sociedade, do planeta, que o ser humano está fazendo a sua peça de teatro. É muito interessante perceber que às vezes grandes nomes lutam pela liberdade do seu povo. Por exemplo, William Wallace, quando lutava pela liberdade da Escócia, quando você vê outros líderes lutando, aí eles causam um movimento tamanho que o outro lado acaba cedendo e chamam ele para uma conversa. E ele se vende, ele passa para o outro lado da briga. Ele fica agora com o time dos poderosos e esquece. Então em si ele lutava pela proteção dele e não em si pela causa. Mas como na Revista Espírita falou, não há injustiça contra negros e contra brancos, porque na verdade o espírito não tem cor. O que na verdade acontece é que os brancos que oprimem os negros hoje, na próxima encarnação nascerão como negros, e os negros nascerão como brancos e vão experimentar justamente o que fizeram um com o outro. Mas às vezes o que você criticou, a gente faz o mesmo quando está naquele papel. Eu lembro que eu estava uma vez brincando, jogando no futebol no SESI, a gente fez aquele time, e tinha o time titular e o time reserva. E no começo eu estava jogando no time titular. Aliás, sempre joguei lá no time titular. E tinha o time do reserva que queria mesclar, eles não queriam jogar junto, assim, ó, o titular contra a reserva. Eu lembro que um dos goleiros era o que mais reivindicava: tem que mesclar isso aí, o titular contra a reserva não está certo. Até que ele passa a ser do time titular. Aí ele não queria mais mesclar, não. Não, é titular contra a reserva, sim. Agora, mas você não estava reivindicando uma causa? Você estava reivindicando a sua própria causa. E isso que a doutrina fala da vida real. Quando nós habitarmos corpos de homens, corpos de mulheres, corpos de crianças negras, corpos de crianças árabes, nós vamos experimentar todos os gozos, todas as dificuldades, a delícia e a dor de ser quem somos naquele momento. E aí vamos ver a quem a gente defende, o que faremos. Mas não se preocupe, todos nós somos irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, em espírito. E em espírito nos lapidaremos até chegar à condição máxima da perfeição. Então a sociedade que oprimia a mulher é porque no momento a justiça fazia a força fazia a justiça, a brutalidade imperava. Ele fala: sim, mas existem homens que são mais frágeis ou mais fracos fisicamente que a mulher. Não precisa ir muito longe, vocês estão olhando para um aqui já. A grande maioria das mulheres são mais fortes e mais pesadas do que eu. Mas eu sou talvez uma exceção. O que se analisa é assim: vamos pegar 2 lutadores de boxe, 2 lutadores de MMA. Vamos pegar um líder lá do MMA, que não sei muito bem o nome, mas o John Jones, por exemplo, um cara que luta bem. E vamos pegar uma outra mulher que luta bem também. Eu não me lembro muito bem daquela loira que veio do Brasil aqui, Honda. Se eu colocar o John Jones para brigar com a Honda, não dá nem pro cheiro. É óbvio que o John Jones acaba com ela, por quê? O hormônio que tem no corpo dele, a brutalidade, a força, isto é o que está se falando. Por isso que eu peço muito cuidado, carinho só em tentar interpretar. Como o homem tinha esse poder, esse domínio, pela ignorância espiritual que ele ainda tinha, ele escravizou. Mas vai passar, o tempo vai passar. E às vezes a mulher que foi escravizada, quando reencarna num corpo de um homem, acaba escravizando também. Isso que os espíritos sempre estão chamando a nossa atenção. A mulher está piscando que acho que eu vou trocar comigo, tá? Na hora que acaba a bateria. Mas olha só que interessante esse aqui, pessoal. Com que fim, Kardec perguntou,
é mais fraca fisicamente que o homem a mulher. Por que então que nessa disputa, fisicamente, ela é mais fraca em moral, não é mais fraca em pensamento e inteligência, fisicamente, numa queda de braço, numa disputa de soco? Ele fala, para lhe determinar a ambos funções especiais. A natureza, ao evoluir, foi desenvolvendo o corpo masculino e feminino assim, porque naturalmente eles foram adquirindo e desenvolvendo funções específicas. Ao homem, por ser o mais forte, ficam os trabalhos mais rudes. À mulher, os trabalhos mais leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Ninguém está falando que, num caso específico, não possa a mulher, por exemplo, dirigir o carro de Bauru a Porto Alegre e o homem ir do lado. Eu conheço um grande amigo, um casal, em que é a mulher que dirige. Não tem nenhum problema, não é disso que se está falando. É só que, naturalmente, na maioria se observa que é melhor que um homem troque o pneu do carro e uma mulher fique com a criança no colo, caso esteja uma criança no colo. Mas não tem problema se for o inverso. Mas é só assim, não tem que se estipular que o homem, para ser igual à mulher, então eu acho que assim passa a ser perigoso, até a falta de gentileza, a agressividade. Eu lembro de uma história e comento assim, que parece que tinha uma mãe com um filhinho aguardando o elevador chegar. E chegou uma mulher com 2 meninas. E aí, a hora que o elevador acendeu, que abriu, a mamãe do menino falou, vai lá, filhinho, seja cavalheiro. O menininho abriu a porta e aguardou que a mamãe com as meninas entrassem. E a mãe das meninas ralhou. Porque você acha que as meninas não têm força para abrir a porta? Você acha que elas precisam de... Não, eu falei assim, a senhora, desculpa, eu não sabia que a senhora pensava desse modo. Eu não faria isso. Eu realmente não queria ofendê-la. Jamais criar um desconforto. Mas vamos imaginar que nós estamos aqui comemorando 2 anos do Centro Espírita. E nós nos aprontamos, vamos supor que vai ter uma recepção, e nós nos arrumamos, viemos de terno, as meninas fizeram os cabelos, estão maquiadas, e de repente precisa buscar alguma coisa ali e está chovendo. Eu acho que os meninos que devem ir. Por quê? Porque estraga o nosso cabelo que a gente não fez mesmo. Agora, se as meninas forem se ofender, eu não sabia, desculpe. Então pode ir. Não é uma questão de enfrentar, de afronta, pelo contrário. É até uma questão de poupar, de respeitar mais. Mas que isso determine a vontade e a intenção de cada um. Se eu começo a paquerar uma moça, por exemplo, a Aninha, que é minha namorada, e percebo que a Aninha tem um comportamento que prefere que eu não abra a porta do carro para ela, que eu não faça isso, pois bem, eu entendo que a Aninha prefere ser assim, eu não farei. Porque eu acho que é o modo como ela gosta de ser tratada. Não é que ela quer ser chamada com grosseria. Não, eu me comporto. Se ela gosta, se ela prefere, eu trato ela assim. Mas não precisa que você, nem conhecendo uma pessoa, ele tomou um ato que aparentemente é de gentileza, que se brigue, que se crie caso, que crie uma desarmonia entre irmãos, que somos todos irmãos. Só esse pensamento. Mas se o menino, por exemplo, ficasse com a porta ali com os braços cruzados e a menininha tivesse que puxar e eu estivesse vendo de fora, eu falei, poxa, você não pode abrir para ela? Só por isso tenho a impressão que isso foi ensinado nesse conceito machista. Não, acho que não. Não, meu pai nunca desrespeitou minha mãe, pelo contrário. Muitas das vezes a vontade da minha mãe é que era feita, atendida. E às vezes você atender uma vontade, parece que você está desrespeitando por achar que ela não era para ser atendida. Às vezes não tem como você reagir. Por isso só esse pensamento, tentando ser o mais sincero possível. Há uma outra questão que ele diz. As funções de que a mulher é destinada pela natureza têm importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Kardec estava muito interessado nessa questão de igualdade, o que uma tem que fazer, o que a outra tem que fazer. Ela fala assim, sim, ela tem a mesma importância, aliás, maior até. Então a resposta é que a importância da mulher é maior do que a do homem, pois é ela quem dá as primeiras noções da vida.
Aqui é um detalhe muito importante a se considerar, que na próxima questão vai dar para se fazer. Ele fala assim, ó, na 822 item A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Então, para a doutrina espírita, o homem e a mulher têm os mesmos direitos. E enquanto não tiver os mesmos direitos, não dá para ter uma sociedade boa e justa. Mas eles não terão nunca a mesma função. Por quê? Por exemplo, um homem não pode gerar uma criança. Partindo desse princípio, nós já precisamos entender que pelo menos o tempo que a mamãe estiver gerando uma criança e amamentando, o homem precisa ter uma função de assistir esta mulher, de ajudá-la. Agora, aquela moça que não quer ter filhos porque tem um relacionamento homossexual, sem nenhum problema, nós não estamos falando disso, nem falando de você. Nós só estamos falando que assim, a mamãe que resolveu ter um filho, ela tem um filho, não pode ela talvez fazer certos trabalhos e o homem ficar deixando, isso está errado. Na verdade, ele vai fazer um trabalho para ajudá-la, assisti-la. E depois que a criança já está indo para a escola, pode ter a vida que eles quiseram, a mulher trabalha, se quiser trabalhar, isso é responsabilidade do casal, decisão íntima deles ali. Mas esse detalhe é muito importante. Os direitos são iguais, mas as funções não podem ser. Por quê? Porque há diferença. Simples esse processo. Agora, dali para frente, ganhar igual, isso é óbvio que tem que ser igual. Mas não podemos, talvez, rotular uma pessoa que tem lá um contratado e não um contratante, que está discriminando porque é um único ponto de vista. Uma vez o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella e aquele outro lá, o Clóvis de Barros Filho. Os três grandes filósofos estavam debatendo, num debate, ali assistidos pela USP, e várias perguntas, e uma moça perguntou para eles se a filosofia moderna, o atual, era contra as mulheres, porque não tinha nenhuma mulher lendo Paulo. Uma pergunta sincera. O Leandro Carnal respondeu assim, bom, analisando pelo seu ponto de vista, o debate não vai acabar mais, porque eu sou do Rio Grande do Norte, eu não lembro muito bem de onde eles eram, mas o Clóvis Barros Filho, se eu não me engano, por exemplo, que fosse do Rio de Janeiro, carioca, e o outro era de Londrina. Ele falou, você pergunta também se a filosofia é contra os paulistas, porque não tem ninguém de São Paulo aqui. Você perguntaria se é só acima de 50 anos, porque não tem nenhum abaixo de 50 anos aqui. Então o ponto de vista que você está levantando é muito assim, talvez pessoal e injusto, porque não está se negando, impedindo. Pelo contrário, quem quiser participar e pode participar, é só fazer. Nós somos os convidados para estar aqui, e muitas vezes organizados por homens e mulheres. É só para a gente tentar entender que não precisamos criar caso um com o outro. Somos complementos, é importante. E mesmo que você, não, eu sou homossexual, eu namoro com um homem, ou uma mulher namora com uma mulher, não tem. Você tem complemento, você precisa nascer de uma menina, precisa nascer, ter a fecundação da parte do homem também, tem tia, tem mãe, tem sociedade, tem tudo para se respeitar, para se viver, para se amar. Mas cada um cuide da vida particular e íntima como quiser, sem impor que o outro tenha também um comportamento que você acha que deve ser o de todos igualmente. Mas sempre deixar claro que o direito é o mesmo. Aí ele fala, preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Privilégio é aquilo. Homem pode fazer isso, mulher não pode. Quando o menino chega nos 18 anos, ele já pode sair com o pai e fazer aquelas coisas que era completamente um absurdo. E as meninas não podem. Isso é errado. Ou os dois poderiam, ou nenhum poderá.
Aí ele diz: a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Maravilha. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequente, desfrutar dos mesmos direitos. Dá para entender a opinião? Dá para entender. Direito não é a mesma que as funções, as obrigações de cada um de nós. Olha que interessante, pessoal. Um texto escrito pelo Emmanuel em 1950. Em 1950 a gente nem pensava direito que existiria telefone celular. Aliás, nem TV a cores, acho que tinha. TV em cores, não sei que ano que chegou. Mas olha então como a influência da televisão, rede social era completamente banida. Imaginem isso. E o Emmanuel escreveu assim, baseado num texto de Paulo: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como amar aos próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Talvez na construção da família, uma edificação bem sólida ali. Emmanuel diz assim, muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras e que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Olha agora esse texto, que eu achei mais importante essa parte. Com Jesus começou o legítimo feminismo, que a palavra feminismo apareceu aqui em 1950. Com Jesus, diz Emmanuel, começou o legítimo feminismo. Se o Emmanuel não coloca a palavra legítimo, eu entenderia que existiria realmente um movimento só de feminismo. Mas quando você põe uma parte, um adjetivo na frente, parece que existem mais de um feminismo. Então, com Jesus começou o legítimo feminismo, porque existem alguns feminismos que não são legítimos, pelo jeito que ele fala. Ele vai dizer qual é. Não aquele feminismo que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. O Emmanuel está dizendo, que a doutrina vem falando, que quando você defende um direito de uma ideologia política, assim que você está do lado daquela política, você já não quer mais defender que mude. Era igual o meu amigo goleiro, que quando estava no time reserva, queria mesclar os times. Agora ele passou para o time titular, ele não quer mais mesclar. Por quê? Porque está defendendo o interesse de um movimento político do mundo. Mas quem lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria, condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. É verdade. O rei Davi, por exemplo, tinha 100 mulheres, parece, para mais. Se apaixona por uma mulher de um amigo dele, que só tinha aquela, mas querendo ter mais uma, pega esse amigo, ordena que esse amigo vá liderar o exército na linha de frente, justamente para ter mais chances de morrer. O amigo morre e ele fica com a mulher do amigo. Poxa, a mulher não é um objeto para você fazer assim. A mulher não pode, você não pode destruir a família dela para você pegar ela como se fosse para mim. Aquele dono do carro não quer mais, vou pegar aquele carro para mim. E isso é uma das que nem Salomão e Davi. E Salomão parece que teve mais de 1000 mulheres. Não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças feministas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro
o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Veja que interessante, ele resgata, parece que um posicionamento que somente as mulheres tiveram coragem de ter, porque os meninos todos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas o vende, ninguém ficou ali do lado, somente ficou Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, uma tia de Jesus, que era esposa de Cleófas, de Cleofas, e Jesus, e João, o evangelista, que era menor de idade, um pequenininho que talvez não tinha muita noção do perigo. Veja que valor que o irmão resgata. Isso sim é um valor. Parece que me confirma o que Victor Hugo pensa, o que ele afirma também sobre os interesses de um e do outro. Então ele vai dizer, o espírito abnegado que estava com o Senhor no instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus, igual a ele. Quando a gente fala, pessoal, às vezes assim, não se quer enfatizar que a mulher ela tem que ser mãe, e mãe é aquela ideia de que fica em casa enquanto o homem vai pular carnaval. Não é nada disso. É de volta aquela questão de que o corpo feminino é que gera vida. O homem ajuda nesse momento. O homem de bom caráter nunca vai numa festa sozinho de sua mulher, caso ela esteja com uma criança doentada. Ele vai só por algum motivo muito particular dos dois, e isso muito particular mesmo. Agora, a mulher tem todo o direito, por exemplo, de ir viajar e na praia tomar a caipirinha junto com o homem. Mas quem está falando disso? Nós só estamos comentando que cada um tem uma função pelo próprio corpo físico que apresenta e que ambos vão se adequar tendo os mesmos direitos. Isso é muito importante. E é claro, a mamãe que chegou, por exemplo, em casa de um dia cansativo e o homem que ficou ali, o homem que cuida da criança, que prepara a janta, não tem nenhum problema. Isso é um combinado íntimo. E se dá alegria ao homem fazer comida para sua esposa ou vice-versa, não tem nenhum problema de machismo ou feminismo numa relação sincera e de amor de pessoas que vivem em harmonia. E muitas vezes você observa mulheres dando palpite, fazendo comentários na vida de uma outra, como se aquela mulher, por estar aguardando o marido chegar para jantar junto, ou fazendo qualquer coisa que seria diferente do que ela pensa, ela está sendo subserviente, sendo omissa, não posso imaginar que esses pitacos façam bem. Mesmo que estivesse sendo, deixa que ela age do jeito que ela achar melhor. Pode, na sua opinião, estar assim, mas na dela, pensar diferente. O que o Emmanuel talvez comenta, esse movimento sobre o verdadeiro, o legítimo feminismo, seria, por exemplo, naquela questão: se muitas mulheres vão para a rua manifestarem o seu direito, e tem direito, e vão com pouca roupa, e vai do jeito que bem entender, eu não digo que elas não têm direito de tirar a roupa. Pode tirar. Quer fazer foto pôr no Instagram nua? Pode fazer. Quer pôr foto no Facebook? Põe. E se o moleque quiser pôr? Põe também. Ninguém está tirando o direito de pôr. Eu estou achando só que esse tipo de situação pode fazer com que comentem-se mais sobre uma coisa. Mas se você acha que isso é legal, você que sabe. Quer botar uma foto vestido de freira ou dando uma hóstia numa Eucaristia? Põe. Não é isso. Agora, ir para a rua e quebrar a imagem de uma outra mulher, uma santa no caso, desrespeita a fé de muitas mulheres também. Isso é uma invasão do respeito de outras criaturas. Se ela não quer ter religião, não tenha. Não precisa ofender quem tem. E não é submisso quem se ajoelha para rezar. Eu faço oração deitado, em pé, sentado, mas nunca me ajoelho. Eu acho que dói o joelho.
o meu joelho é magro, dói muito. Em cima do milho, jamais que eu vou me ajoelhar. Acho que Deus não quer que eu faça isso. Não se importa que eu faça isso. Mas você ora, claro, eu gosto, me sinto bem. Agora, e quem quer se ajoelhar para rezar? Ajoelha. No genuflexório da Igreja Católica, ajoelha, não tem problema. Mas eu, quando vou na Igreja Católica, mesmo sendo espírita, mas eu me comporto muito bem, acredito. Eu estava no velório do irmão da Thaís, que não veio comigo hoje, que arrumou um emprego, está trabalhando até às 8 horas. E às vezes a Aninha não está aqui, eu tenho que precisar da Thaís, estou vibrando para a Thaís perder esse emprego, mas está difícil. Não perde para jeito nenhum. Aí a Aninha sabe um ritual aí que... essa brincadeira. Então, a Tatá está trabalhando e não pode vir. Mas no velório do irmão dela, a Thaís é a mais nova, são 4 irmãos, o segundo mais novo imediatamente depois dela, faleceu e um pastor evangélico foi falar umas palavras no velório e eu estava lá. A mamãe dela é evangélica, tem todo o direito, é ele que tem que falar mesmo. E ele pediu que todos levantassem, eu levantei, e durante a fala ele perguntava: quem está entendendo o pastor? Eu levantava com vigor, cara, porque sei que quando a gente está falando, é bom ter alguém olhando pra gente, apoiando com a cabeça, é gostoso. E ele estava falando coisas, amém, amém, pastor. E se ele falasse, assim seja, eu assim seja, pastor. Mas como ele falava amém, era amém. E eu não estava dizendo, não, eu não estava dizendo sarro, não. Aqui para vocês posso ter brincado. Mas amém, amém. Quem está entendendo, pastor? Tanto que no final, a esposa do pastor veio falar comigo e me deu o cartão. Ó, se você quiser conhecer nossa sede lá na... Beleza, obrigado. Ah, muito bom, gostei muito obrigado. É por respeito. Mesmo que eu ache que ele tenha falado coisas que não... Eu não posso fazer isso. Cada um tem seu tempo. Se eu acho que um homem está desrespeitando uma mulher, eu posso até dar um toque para ele de um jeito... Não faz assim, poxa, é a mãe dos seus filhos, sua esposa, está aqui por você. Poxa, isso não é legal. Desrespeita a nossa classe de homens, não desrespeita a dela, desrespeita a nossa. Vamos tentar fazer... eu não em casa... sabe, cara. Mas eu não vou numa situação brigar por situações, porque nem todo mundo encararia isso. É muito triste. Agora, por exemplo, no Estado Islâmico, você vê mulheres sendo apedrejadas, sendo linchadas, e as feministas, que não as legítimas que o Emmanuel está falando, aquelas que defendem poderes políticos, elas fazem com que essa mulher nem se comente. E sim vai brigar com uma situação que não tem o que brigar. Eu estava vendo numa conversa, numa entrevista, conversando com um rapaz, uma das moças feministas, que ela disse que namorava tanto com menina quanto com menino. Isso para mim não é ser feminista, isso só é bissexualidade, não tem problema. Tem meninos também que são assim. E ela então falou que ela não se depilava. Não me depilo mais, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Não entendo a relação. Porque eu tenho o direito de deixar. Mas eu falo, mas você sempre teve isso. Se perguntar para mim, você é feminista? Eu falo, define para mim primeiro. Igualdade entre homem e mulher. Sou feminista. Igualdade dos direitos. Claro que sou. Tanto do menino quanto da menina. Agora, então você acha que a mulher pode usar, cortar... Não sei, isso não tem que estar na Constituição da menina e do menino. Tanto o homem pode se depilar, quanto a mulher não precisa, quanto o homem pode, e a mulher também pode, do jeito que quiser. Agora, o que eu imagino, e volto àquela questão da intimidade, é assim. Vamos imaginar que essa moça diz, não, eu me depilo porque quero me depilar, e eu não quero me depilar, e tenho o direito de fazer isso, e o homem não manda em mim. Tudo bem. Vamos imaginar que ela arrume uma namorada, e ela tem uma mulher como companheira, e a mulher peça para ela, é linda, depila, corta os pelos da axila, eu prefiro você sem. Ela não pode atender uma mulher? Por quê? Porque é a companheira dela. Se ela estivesse solteira, não precisava atender ninguém, ela deixa o jeito que ela quiser. Como ela arrumou uma namorada e está pedindo, pode, atenda, se ela quiser. Se ela falar, isso é muito importante para mim, eu não vou atender, e a outra quiser ficar com ela mesmo assim, tudo bem. Mas vamos imaginar, eu atendi, tá? Figura. Então, eu pus uma mulher para mostrar igualdade. Vamos supor que seja um rapaz, porque ela disse que namorava os dois. E ele fala, meu amor, você não pode depilar? Eu acho que é mais gostoso. Por causa dele só. Pelo amor, pela companhia. Vamos viajar para a praia ou para a montanha? Eu quero muito ir para a praia. Então vamos. Não é
feio você ceder nem do lado do menino, nem do lado da menina. O que é estranho é você, parece que querer escandalizar, quebrar imagens, desonrar, humilhar, o que faz com que fique feio para todo mundo aquela imagem desrespeitosa a um movimento que é sagrado, que é bonito, que é digno das meninas fazerem também. Não é? Aqui foi um comentário de uma mulher, inclusive, ele falou assim, ó, então me explique como é que fazer protestos com os seios à mostra, pelos embaixo do braço, encenações artísticas, com a introdução dos mais variados objetos, inclusive crucifixo em seus corpos, ajuda alguma mulher em alguma coisa? Vamos imaginar que fossem meninos fazendo isso. Eu falei, não, você conseguiu um bom movimento, um escândalo aí. Agora, o que está escrito no teu panfleto? Qual é a pauta que você está defendendo? Eu estou lutando pelas... Mas em que você está ajudando as mulheres islâmicas? E não estão lutando por elas. Isso nem se toca. A verdadeira escravidão não se toca. Aí ela fala, lutar pelos direitos iguais é legítimo. Muitas fazem isso, sendo a primeira cientista a realizar um feito, sendo a referência nas pesquisas sociais de algum outro feito. Então, maravilha, puxa, que legal, isso é ótimo. Agora, se fosse uma reivindicação para que as mulheres também tivessem direito de colocar suas pesquisas em... Claro que tem que fazer, mas não precisa fazer esse tipo de movimento, esse tipo de coisa que não é bacana para ninguém. Para uma criança, para um homem, para um idoso, para um jovem. Só esse posicionamento. Mas hoje é um dia muito mais importante e bonito do que essas pessoas que, ao meu ver, não representam bem em si o sagrado feminino, que é a beleza de gerar a vida, a beleza de ter um útero, um forninho onde aqueceu para meninos e meninas. E ser feminista não dá direito a ela sobre a vida de outras pessoas, como o direito de tirar vida, inclusive de outras mulheres que são geradas no ventre das mamães. A parte do corpo dela, ela pode até ter direito de fazer o que ela quiser, com dedo, com garganta, com língua, com colocar piercing onde quiser. Mas a parte do corpo que não é dela e que gera dentro dela, porque assim foi feito a organização do corpo feminino, não dá direito a ela de tirar como bem entender. Parece-me que no Japão eles não contam que a criança tem um mês. Ela conta que a criança que nasceu faz um dia tem 9 meses já, porque ela já começou a ser gerada desde a barriga com 9. Então a criança de um mês aqui na Terra tem 10 meses. Por quê? Porque a vida já começou. É como se eu falasse, a semente é a árvore. Ela não é porque ela não teve o tempo de ser, mas está tudo ali dentro. Você não tem direito de fazer. Pensemos bem. Então, são esses valores, pessoal, que às vezes as próprias mulheres abrem mão das coisas mais bonitas e sagradas que elas têm, e os homens não têm a capacidade de gerar a vida dentro de si mesmo. E defenderei esse posicionamento, esse movimento, porque a vida tanto do homem quanto da mulher é sagrada, e a mamãe tem o direito de ser defendida naquela situação, mas não tem direito, talvez, de julgando ou mal interpretando que aquilo é parte do corpo dela, remover em pedaços alguém que se forma e que perde a oportunidade para nascer. Ainda há um tempinho aqui, e eu comento algo com vocês. Eu peguei só alguns trechos de uma poesia do Victor Hugo, que mostra pra gente que o homem e a mulher parece que têm umas visões diferentes. Eles enxergam a realidade de um outro modo. Por exemplo, Victor Hugo diz assim, o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. Ah, machista, já começou. Calma. Vai dar para entender claramente o que o Victor Hugo quer dizer. A mulher é o mais sublime dos ideais. Para quem estuda filosofia, sabe bem o que é essa questão de mundo das ideias. Platão dizia que existia um mundo real aqui e o mundo das ideias. É um mundo, não é um mundo que eu formo aqui na minha ideia, é um mundo ideal, é um mundo onde a realidade mesmo está lá. Seria um mundo espiritual, vamos imaginar. Então, o homem das criaturas da terra, ele quer ser o máximo. A mulher
quer ser do mundo ideal. Veja que já há mais sublimidade na mulher aqui do que no cara. Quem já começou achando, é porque já não está envenenada pela própria loucura e não percebe. Deus fez para o homem um trono. Por quê? Porque o homem quer ser rei, quer ter o império dele, quer que o exército dele destrua. Mas fez para a mulher um altar. O que é isso? É a religiosidade, cara. É o amor, é a fé, é a oração. Por que será que Jesus, ao encontrar Públio Lentulus, o senador, fala: senador, por que me procura? E ele não consegue falar nada, fica naquela loucura, e ele fala assim: não venho por causa do teu coração orgulhoso, de senador, de que pode tudo com dinheiro, mas venho sim por causa de um coração humilde de mulher, que está lá em casa, orando e pedindo pela filha. Isso para mim é muito maior do que o Públio Lentulus. Lívia era muito superior ao Públio Lentulus. Por isso que na hora deles encarnar, fala: Lívia, você vai como Lívia? Porque eu não aguento. Eu vou, vai. Não, mas você vai com o Públio, né? Vamos lá, filho, vamos tentar mais uma vez. E Lívia pode afirmar, isso é mais que sabido nas vezes, já foi para mim um monte de vezes. O espírito de Lívia é bem superior ao do Emmanuel. E ela acompanha, ela é subserviente. Por quê? Porque na terra o homem quer isso. E a mulher, ela sabe que para ela o trono dela é o altar, é uma coisa maior, é o mundo das ideias. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. Não significa que a mulher não tenha cérebro e que o homem não tenha sentimento, não é isso. Mas o homem quer dar decisão, ele quer falar. No trajeto de uma viagem, que você vê, o homem, ele quer traçar o roteiro, ele quer abastecer naquele posto, ele quer fazer. Os meninos que eu tenho lá pequenininho, o menino e a menina, nossa, os moleques querem fazer as coisas, querem subir. As meninas vão no sentimento, levando os moleques no papo. É isso que parece. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher é o anjo. Cara, é bonito demais entender. Quem que é o gênios da humanidade? Pode citar para você: Einstein, Isaac Newton. E anjos? Anjos da guarda, criaturas que vêm proteger, anônimas, não estão com interesse de se mostrar, de entregar o nome na história. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher é a virtude extrema. Então, glória, o que é glória? Nossa, o exército em glória, glorificado, venceu, rei, poderoso, imperador. O homem é a glória, é a mulher a virtude. E virtude, para Aristóteles, é o meio termo entre dois vícios da mesma natureza. Por exemplo, o corajoso ou a coragem é o equilíbrio entre a covardia e a inconsequência. Um homem corajoso não é aquele que veste a camisa do Palmeiras e vai enfrentar 100 corintianos, sendo que o Palmeiras justamente naquele dia ganhou do Corinthians. Os caras vão te fazer virar massa de tomate, amigo, se ficar fazendo graça. É melhor você sair correndo para casa. Porque não é coragem enfrentar um time tão desigual assim em número, mas também é covardia ele não querer nem sair de casa, de medo de ir num estádio e tomar uma bolada e se machucar. Não tem perigo. Equilíbrio é a coragem. Então, se a mulher busca a virtude, ela busca equilíbrio. Entender que às vezes aquela criança mimada, emburrada do marido, às vezes cede aqui um pouquinho, porque logo depois ele dorme e a gente pode fazer a nossa oração. E também não ser uma pessoa de extrema subserviência, em que faz... Não, é um equilíbrio para atingir a máxima virtude. E é muito importante lembrarmos, para mim, a figura dessa criatura aqui. Essa mulher, foi o espírito, que não é espírito de mulher, mas que teve, quando Jesus veio encarnar, 2 encontros que no A Caminho da Luz conta pra gente. O primeiro era para ver a encarnação de Jesus, tratar da situação,
em que época viria, aquela primeira parte. E a segunda é para saber quem vai ser mãe dele, quem que vai gerar o Cristo. Kardec, na Revista Espírita, podia pegar um Cristo, um espírito puro, pôr ali e geraria. Poderia. Mas Kardec fala assim, não, porque tiraria a oportunidade de um espírito que está almejando ser puro, gerar um Cristo. Mas precisa ser um espírito sem mácula. Um espírito, ou seja, que fez as suas coisas no passado, aprendendo, já se pagou, já se limpou, e agora, livre de mácula, de manchas, pode gerar. Porque qualquer pensamento equivocado criaria desarmonia para aquela pessoa que estava sendo gerada no ventre dela, que era simplesmente Jesus Cristo. E vem Maria, e ela vem para a terra gerar o Cristo, fazê-lo crescer, acompanhá-lo e mostrar para a humanidade a lição que nós temos que mostrar. Quando Maria estava velhinha, já lá em Éfeso, morando com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João, ela estava bem velhinha e aparece um mendigo lá na casa dela. Ele entra, começa a conversar com ela, pede ali alguma ajuda, ele entra e começa a falar, e ela começa a se sentir bem, e ela até pergunta, quem é esse mendigo que está me oferecendo coisas, me dando calma, me dando paz, em vez de pedir como todos fazem? Daí ele mostra as mãos para ela. Veja, mãe, as minhas mãos. E ela percebe, meu filho, as úlceras que te fizeram. Veja, a mãe preocupada ainda com as machucaduras do Cristo e do filho dela. E ela fala assim, não se conseguia dominar o imenso júbilo, no ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar aos pés de seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés dela e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E Maria, aqui na terra, estava longe de ter um movimento feminista como dessas certas amigas e irmãs que fazem coisas que ofendem demais a religião, a fé, o amor e a família de muitas das mulheres também. Pessoas que às vezes exigem tirar vidas que são de mulheres também, que estão sendo geradas ali dentro do ventre delas. E aqui, Maria, então, é convidada para ser a rainha, que a gente nem imagina o que é ser uma rainha lá dos anjos no reino de Deus. E ela então desencarna, e quando desencarna, extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação a Maria. Imagina que você desencarna, olha que delícia, eu queria que Jesus viesse me receber, já vi que não vai dar. Depois eu falei, podia ter ser o Leon Denis e tal, Chico Xavier, meu pai. Cara, quem será que dá para vir, hein? Então eu tô nessa. Agora imagina você desencarnar, criatura, e ter legião de entidades angélicas cantando para você. Deve ser agradável, hein? Deve ser agradável. Aí ela fala assim, isso, para ela. E fala, mãe, olha que coisa, o que quer fazer? Jesus está à sua espera. Se fosse comigo, é por isso que nem o Chico pode vir, nem meu pai. Por quê? Porque o que você quer fazer? Vamos por Cristo agora. Ele prometeu o meu trono. Cadê a minha coroa? Não trouxeram? Não. Ela vai e ela fala assim, não, o mestre está esperando, eu ainda tenho um objetivo aqui na terra. E o que ela vai fazer? Lembrou-se então de naquele instrumento da natureza, muitos homens e mulheres estavam encarcerados nos cárceres sombrios do Esquilino, em Roma, para serem jogados às feras no dia seguinte. E ela chega lá e faz oração de um por um. Todos eles, para o homem, para a mulher, para o homem, faz oração.
e quer fazer com que eles se acalmem mediante aquela situação. E aqui Humberto escreve: foi quando, aproximando-se então de uma mulher, uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, disse ao seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A prisioneira então nunca saberia ou poderia compreender o porquê de repente emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. E de olhos estáticos contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou o hino de profundo e estremecido amor de Jesus. Por isso, às vezes, acho que aconteceu com todos nós, com vocês também. De às vezes a gente está triste, sem saber, vai para o quarto, faz uma oração e de repente dá uma sensação gostosa, uma sensação boa, uma alegria inesperada, sem a gente ter motivo. Não deve ser Maria, é muito elevado para nós, mas deve ser um espírito que pelo menos na última encarnação foi mulher. Um espírito elevado que nos compreende a fragilidade de ser quem quer que seja, homem ou mulher, homo ou heterossexual, porque é muito difícil estar encarnado e tentar justificar, muitas vezes injustificável, mas que a gente tenha sempre no coração de que somos iguais em direitos, diferentes em funções, e que o respeito está acima de qualquer movimento. E eu respeito que o movimento das feministas, legítimas ou não, aconteça, desde que os movimentos das feministas não desrespeitem a individualidade de uma mamãe, de uma pessoa que está às vezes com fé e que essa fé pode ser destruída. E então tinha trazido uma poesia de um homem para terminar, mas aqui tem um texto lindo que foi impresso aqui na nossa página dos Amigos do Bem. Olha só que legal. Essa foto desse rapaz aqui é muito legal. Que legal essa, né? Tá sombra saindo aí, né? Aqui tá piscando aqui. Mas tá bom, eu continuo. Vamos lá. Ser mulher. Ser mulher não é ter sexo feminino, cabelos mais longos e curvas pronunciadas. Ser feminino é ser sentimento em sua essência e pureza. Ser que dá vida, cria e educa outros seres. Deus que lhe envia criaturas imperfeitas para que por suas mãos elas voltem para Ele mais aperfeiçoadas, esse Ele maiúsculo. Sua beleza não foi criada para servir de adorno, vitrine de prazeres e objeto de vaidade. Foi para mostrar ao sexo oposto o quanto tem de belo o ser que carrega em si o mais sublimes dos amores, o amor materno. A mulher se embeleza mais pelas virtudes do que pelos cosméticos. Perfuma-se mais pelo amor do que pelas essências embaladas. Rejuvenesce quando cria sabedoria. Cresce quando se doa. Ilumina quando ama. Ilumina-se quando ama. A mulher não pode esquecer que nasceu na terra para evoluir. Seu corpo não deve ser objeto exclusivo de sua atenção, e sim a sua alma. O corpo os vermes devoram, a alma os anjos vêm buscar para a eternidade. Parece que eu combinei com os meninos daqui desse centro que eu faria essa palestra baseada nisso, em mundo espiritual, em mundo material, e que tem gente com o olho só no mundo material e são os homens, aqueles que querem a glória do trono, esquecendo da beleza e verdadeira vida do mundo espiritual, onde olham as mulheres, legítimas mamães, tias, irmãs, esposas, que tanto embelezam, que tanto nos ensinam e que geram a vida dos meninos e das meninas. Portanto, 8 de dezembro sim é um dia muito importante para mim, porque representa a minha mãe, minha namorada, as minhas amigas, vocês, mulheres, a grande maioria, sempre do centro dos espíritas, e principalmente Maria, que recebeu o nosso Cristo no seu ventre, e que quando João chegou perto dela e disse: mãe, prenderam ele, ela vai para dentro, volta com um pano na cabeça e diz assim: leve-me até Jesus, João. E ele diz: não, mãe, Jerusalém está vigiada, parece que tem ouvidos em todos os cantos. Ela fala: João, Jesus é meu filho e o meu lugar como mãe é ao lado dele.
E ao chegar lá, não reivindica, não revoluciona, não fica nua, nem introduz nada em lugar nenhum. Mas somente lança um olhar para Jesus, carinhoso, como uma mãe está aqui, ao seu lado, cumprindo a missão que lhe foi designada. E no terceiro tombo de Jesus, a Maria se aproxima perto dele, ele olha para a mãe e fala uma coisa importante, 20 segundos antes da sua morte. E se vocês estiverem indo numa cadeira elétrica e encontrar a mãe de vocês, pode saber, é a pessoa que mais ama vocês na vida. O que vocês falariam para ela nessa hora? Jesus teve essa oportunidade e disse assim: mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Talvez a vida da gente tenha sentido na renovação. E a renovação se dá pela reencarnação que vem do coração e do ventre de uma mulher. Parabéns a todas as meninas de todos os lugares que nos assistem e que vocês sejam homenageadas todos os dias e cuidem de nós que precisamos de vocês. Muito obrigado, que assim seja. Eu sou um homem, você está pensando que eu sou um homem? Pode ser, não. Obrigado a você. Acho que pega bem, né? Pega. Eu, sem palavras, né? Foi maravilhoso, tá? A bondade sua. Maravilhoso. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje. Você sabe fazer a multiplicação das rosas? Não, talvez eu vou fazer freio meu dedo no espinho. Nós compramos algumas rosas e graças a Deus vieram mais pessoas do que a gente. Então, essa rosa representa para todos que estão nos assistindo, com amor e carinho, com amigos do bem, leva até vocês com toda energia. Então, eu vou dar para a Aninha, representando todos nós. Por favor, não pode entregar até. E assim, não tem para todo mundo, mas fica à disposição quem quiser levar a sua rosa. E eu peço desculpas por não ter para todo mundo. Mas ao mesmo tempo estou muito feliz da casa está cheia, da gente ouvir uma palestra tão maravilhosa. Muito obrigada. Vamos agradecer então, mais uma vez, nesse momento. Primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, governador desse planeta, que está junto com a gente nesse barco. Muito obrigada pelas palavras que iluminaram esse ambiente, trouxeram paz. E eu peço, Jesus, que a paz seja estendida a todos os lares, a todas as pessoas que acompanharam a palestra com a gente pela internet, que essa energia vá a seus lares, as pessoas que estão aqui presentes se estendam aos seus lares também, levando muita paz, muito amor, e o Evangelho de Jesus que a gente consiga pôr em prática, hoje sim, que assim seja. Vira aí, ver se você está virando.